Olá, e aí? Tudo Como é que o bem? senhor... Graças a Deus, como é que o senhor está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Eu queria agradecer o senhor por essa rica oportunidade em estar aqui com a gente, né? Pude conhecer o senhor lá através do Centro de Pós-Graduação, né? Andrew Jump, onde eu pude fazer lá Uhum. a pós-graduação em teologia sistemática. Eu tive o privilégio em fazer aulas com o senhor em soteriologia, ramartiologia e antropologia reformada, né? O senhor realmente um professor fantástico, fabuloso, Hum. não são vãs palavras, realmente eu pude aprender muito naquele curso, eu recomendo para todo mundo que tem oportunidade de fazer. Mas enfim, uma honra muito grande ter o senhor aqui. Muito obrigado. Imagina, o prazer e a honra é minha. E você fica fazendo muito propaganda aí, no final da live o pessoal vai ficar decepcionado. Eu duvido. Ó, se vocês não gostarem, eu devolvo o dinheiro de vocês. Professor, mas que honra, né? O professor que também é pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora em São Paulo, né? É, São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Grande São Paulo, então presbiteriano raiz, né? Eu digo assim, que é mais conservador que o pessoal da IPB, a gente da IPB, o professor é conservador de verdade. Até no nome. Até no nome, né? Mas, bom, pastor, para a gente começar, que a gente tem muito assunto para tratarmos, né? E eu tenho Aham. certeza que o tempo é curto, até porque o tamanho de conteúdo é aquilo que o senhor tem a falar, com certeza vai ser muito importante para a gente. Novamente eu falo, você queira compartilhar essa live, pode compartilhar com os amigos. Tenho certeza que o tema da reforma, né, é um tema muito caro para nós, é um tema que tem atraído muita gente e vai ser de grande valia para a Igreja do Senhor. Pastor, a gente vai tratar aqui sobre a ideia de ser reformado, né? Por exemplo. E eu lembro de uma história que eu estava com um amigo meu no trabalho, e ele é membro da Assembleia de Deus, e ele falou assim para mim: Poxa, Maico, você fala aí de reformado e tal, mas, por exemplo, eu não sou também da reforma protestante, por que eu não sou reformado? Aí eu falei, explicar para ele, né, e tal. Então, pastor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa, basicamente, a ideia do termo reformado. Você pode falar para a gente, por favor? Tá, vamos ver. Na literatura e em artigos, conversas, a gente pode ver pessoas usando o termo reformado em pelo menos três sentidos. Um deles é esse que esse seu colega te questionou, né? Quem vem da Uhum. reforma é reformado. E no início era mesmo, mas com o passar do tempo, o termo foi ganhando outros significados, né? E aí, então, além desse ponto de vista, a gente tem reformado como sinônimo de calvinismo. Então, é quem subscreve especificamente os cânones de Dort, quem tem um sistema de governo representativo, né? Ou seja, tem não só a soteriologia de Calvino, Uhum. mas também a eclesiologia. Agora, uma forma, e que eu acho que talvez seja a mais comum, pelo menos aqui para nós no Brasil, você entender o termo reformado como se referindo a todo aquele que subscreve os cinco solas da reforma, Uhum. subscreve pelo menos uma das confissões reformadas, né, ou a Batista de 1689, ou Westminster, os catecismos de Heidelberg, né, os cânones de Dort, e que tem duas coisas mais que eu considero, né, importantes, que é a palavra na centralidade do culto, né, a pregação como central no culto, Uhum. e uma pregação que seja bíblica, exposição de fato da Bíblia. Então, eu gosto mais do termo reformado, né? Eu uso o termo reformado nesse sentido, de subscrever os cinco solas, as confissões reformadas que vêm depois disso, e um culto centrado na pregação e exposição da palavra. Mas eu acredito mesmo que todas as vezes que nós vamos
usar o termo, a menos que você esteja num ambiente que já te conhece, eu acredito que é preciso definir sim o termo para ficar claro do que é que se está falando. Interessante, pastor. Tem também aí, talvez os meus irmãos congregacionais fiquem tristes aí. O senhor não citou a declaração de Savoy, talvez? Ela esteja dentro dessa também ou não? Tá. Tá dentro dessas confissões que são reformadas, Sim. né? Agora tem a questão Isso. das alas, né, da reforma, né, pastor? Porque, por exemplo, a gente tem talvez, primeira geração de reformadores, que seria ali os luteranos, ou de Lutero, digamos assim, né? Depois a gente vai ter a ala de Zwinglio, né, aquela ala genebrina da Suíça, que ficou conhecida mais como os reformadores reformados mesmo. Tem essa distinção, por exemplo, os luteranos, no caso, não são reformados dentro dessa concepção? Dentro dessa concepção, não, porque ainda que eles subscrevam 5 solas, eles não subscrevem uma confissão que seja reformada. Né? Quando a gente fala de teologia reformada, de fato parece que Zwinglio é o precursor. Eu acredito assim, vamos dizer, entre aspas, Zwinglio deu azar, né, de ter nascido junto com Lutero e Calvino. Né? Ele nasceu apenas 2 meses depois de Lutero, e a sua reforma na Suíça, ela foi quase que uma reforma paralela, né, com a de Lutero. Eles até, de Lutero, né, tentaram lá fazer um acordo entre eles, mas não foi possível, né, a questão da ceia pegou mesmo, né, e depois que Calvino surge, né, só um pouquinho para frente de Zwinglio, quando Calvino surge, aí, vamos dizer assim, ele ofusca, né, Zwinglio, porque Zwinglio não produziu uma institutas, né? Zwinglio, segundo dizem, os seus sermões eles não eram escritos, né? Ele não registrava, diferente de Calvino, também não tinha ouvintes que copiassem os seus sermões para que eles ficassem para a posteridade. Então não se tem muita coisa né, de Zwinglio para isso, mas ele com certeza ocupou um papel importante nesse estabelecimento, né, da reforma na Suíça, não é, porque é ele que dá esse pontapé inicial, né? Quando Calvino chega, a reforma já está meio que em andamento na Suíça. Né? E é interessante que o senhor tem, por exemplo, esses reformadores de ala reformada, né? Como Zwinglio, considerado o pai da tradição reformada, né? Aí a gente vai ter Calvino, talvez Teodoro de Beza depois, mas enfim. Dentro dessa tradição, o senhor poderia falar que Calvino é o mais importante aí dentro dessa tradição e hoje a tradição carrega mais os ensinamentos de Calvino ou há algumas distinções, por exemplo, entre Calvino e Zwinglio, entre Calvino e Teodoro de Beza, enfim, como é que o senhor vê isso? Como que é vista a tradição reformada hoje? Quem é o pai da tradição, literalmente falando, digamos assim, ou na prática, né? Eu acho que Calvino é o principal expoente, né, de forma inquestionável, tanto que o termo reformado e o termo calvinismo se confundem, né, dentro daqueles 3 modos de se ver que eu coloquei. Né? Um deles é ser reformado é ser calvinista. 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 Zwinglio, ele teve um papel importante, mas Zwinglio tinha alguns senões na sua teologia. Por exemplo, Zwinglio chegou a dizer que o pecado original não era suficiente para condenar, ele acreditava que pessoas poderiam chegar à salvação mesmo sem nunca ter ouvido a respeito do Evangelho, e a sua concepção de ceia também não era exatamente a que Calvino defendeu, né? Porque para Zwinglio, pelo menos aparentemente, há algumas pessoas que digam que não é bem assim, mas naquilo que a gente consegue perceber, principalmente do debate dele com Lutero,
ele via a ceia como um símbolo. Então, o Calvino, ele dizia que havia uma presença especial, não era simplesmente simbólico, havia algo mais. Então, por causa disso, há uma, entre outras coisas, né, que não é o caso agora, então há uma certa divergência, né? Calvino, ele desenvolve melhor, Calvino, ele parece que ele faz uma reforma, né, obviamente com alguma observação aqui ou ali, mas ele faz uma reforma naquilo que precisava ser reformado. Mais do que Lutero fez, né, porque Lutero ainda manteve algumas coisas, mas sem aquele ímpeto que Zwinglio teve. Quer dizer, na minha concepção, eu acho que Zwinglio foi longe demais na reforma, né? Ele quis reformar coisas que não tinham que ser reformadas. A partir daí, eu acho que Theodor Beza segue a linha de Calvino, e outros que vêm depois dele, com maior ou menor importância, seguem mais ou menos a mesma linha. Então eu acho impossível falar de teologia reformada e não pensar imediatamente em Calvino, por toda a produção teológica, né, que ele nos deixou. É muito interessante isso que o senhor falou. O senhor já citou os pontos, né, que Calvino se distinguiu ali de Zwinglio, né? Isso aí fica claro na questão da ceia, né? Essa ideia de Calvino levar a questão da presença espiritual, né, do Cristo na Eucaristia. Já Zwinglio vai dar origem àquilo que a gente chama da tradição, talvez as tradições batistas que não são reformadas têm essa ideia mais de memorialismo, né, pastor, talvez. Enfim. Sim. Mas hoje a gente vê no Brasil essa questão de termos reformados e calvinismo se misturando, e a gente acaba não entendendo muito bem, né? As pessoas acabam descobrindo as chamadas doutrinas da graça, né? O famoso acróstico da Tulip, né? Da Tulip. E acham que abraçar soteriologicamente, como o senhor colocou, né, os 5 pontos do calvinismo, já seria suficiente para se designar um reformado. Isso é correto, pastor, diante dessa abordagem histórica que o senhor colocou da ala reformada? Então, essa é uma das formas de se ver o termo reformado. Agora, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que o termo reformado, e não só no Brasil, eu já vi isso em alguns outros lugares também, ele está bem esculhambado. Qualquer um abre uma igreja e põe lá comunidade reformada não sei do que, igreja reformada, Jesus vem, você fica, e coisas dentro dessa linha, né? Que de reformado não tem absolutamente nada. Quer dizer, eu acho que parece que teve gente que, em alguns lugares fora, por causa da tradição, né? Então, sei lá, de repente um missionário teve lá, em alguns lugares da África, né? A gente tem uma igreja que chama Igreja Reformada, mas você começa a conversar com os pastores, ver qual é a teologia, e você percebe que de reformado não tem absolutamente nada. Algumas que se chamam reformadas são arminianas, né, por exemplo. Tá? E aqui no Brasil, acho que como o termo reformado vem sendo divulgado, né, e vem crescendo de fato a ideia, e pessoas, acho que sem saber exatamente o que acabam usando o nome. Agora, dentro daqueles que podem ser considerados reformados, é aquela questão de início. Tudo vai depender de como você está usando o termo. Da maneira que eu uso o termo, não basta você subscrever os 5 pontos do calvinismo. Isso de Dort. Né? Isso não é suficiente. Nem para se intitular reformado, e muito menos para se intitular calvinista. Interessante. Eu já vi muita gente dizendo, eu sou calvinista. Mas a soteriologia dele não é de Calvino, não é dos... Aliás, a eclesiologia, a pneumatologia, não é de Calvino, não é dos canos de Dort, então ele não é calvinista. A visão de mundo, né, como um todo. Visão de mundo, a cosmovisão, né? Porque calvinismo,
ou teologia reformada, dentro dessa perspectiva que eu coloquei inicialmente, ela é uma cosmovisão, é uma maneira de você ver a vida. Não é simplesmente você crer naqueles 5 pontos, é depravação total, eleição incondicional tal, termina lá na perseverança dos santos, então eu sou calvinista ou eu sou reformado. Não, existe uma visão de cultura, existe uma visão política, existe uma visão educacional, existe uma visão de família, de casamento, de relacionamentos. Quer dizer, há uma série de coisas que estão envolvidas nessa questão de calvinismo ou de teologia reformada, que precisa ser toda ela esposada, não é, para que você possa dizer de fato que é reformado. Como eu disse, o termo calvinista eu acho que é muito específico. O termo calvinista, de fato, ele remete a Sinos de Dort, ele remete a confissões que são eminentemente reformadas, e ele remete a uma eclesiologia, uma pneumatologia, acho até que uma escatologia mais específica. O termo reformado até dá para usar de uma forma um pouquinho mais genérica, mas o termo calvinista eu acho que não tem jeito, ele é muito específico mesmo. Interessante isso, né? Ou seja, o calvinismo acaba sendo mais amplo do que a questão do termo reformado. Você poderia dar essas distinções assim significativas de um termo para o outro, reformado e calvinismo, desculpa, ou se um está contido no outro? Eu vejo muita gente falando assim, tem como ser reformado, tem como ser calvinista sem, tem como ser reformado sem ser calvinista. Mas só que se você se declara um calvinista, logo você é um reformado. Tem como isso, pastor? Como é que funciona essa distinção? Desculpa se eu embolei um pouco aqui a questão dos termos. Não, tem. Se você entender que reformado é quem subscreve alguma constituição, alguma confissão de fé reformada, qualquer que seja, uma especificamente, né? Qualquer que seja ela, e os sínodos de Dort, então você pode dizer que essa teologia é reformada. Agora, por quê? Porque ele subscreve os 5 pontos e ele subscreve algo que está voltado a essa soteriologia, né? Então, se você restringir termo reformado à soteriologia, então ele pode envolver uma porção de gente. Agora, o termo calvinista, dentro da minha perspectiva, né, o termo calvinista, ele envolve os 5 pontos, né, ele envolve os cânones de Dort, mas ele envolve uma pneumatologia que você encontra nas confissões, né? Então, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster não tem um capítulo para o Espírito Santo, específico para pneumatologia, né? E por que ele não tem? Porque a ação do Espírito Santo está em toda a teologia. Eu também, quando ensino teologia sistemática, nos capítulos que eu abordo, eu não tenho um capítulo para o Espírito Santo, um capítulo para pneumatologia. Por quê? Porque a gente olha a ação do Espírito Santo na revelação, a gente olha a ação do Espírito Santo na criação, a ação do Espírito Santo na salvação, na obra de Cristo, na volta de Cristo. Então você acaba colocando o Espírito Santo em tudo isso aí. Então, calvinista, ele tem uma visão específica de pneumatologia, uma visão específica de eclesiologia. Então, é nesse sentido que o calvinista ele é mais restrito do que o termo reformado. Além disso, eu enxergo como importante essa visão de mundo. E especialmente expressa, eu acho que isso é muito bem sintetizado naquilo que, na teologia bíblica reformada, né, e calvinista, nós chamamos de pacto da criação, que envolve os 3 mandatos, o mandato espiritual, o cultural e o social. Por quê? Porque isso mostra que o relacionamento de Deus com o homem, ele é integral. Ele envolve a religiosidade
a devoção do mandato espiritual, mas ele envolve os relacionamentos interpessoais do mandato social e envolve trabalho, lazer, cultura, política, tecnologia do mandato cultural. É você colocar uma lente, né, para olhar o mundo, para olhar todas as suas ações. Quer dizer, o calvinista e o reformado, de fato, né, porque para mim os termos são sinônimos, do jeito que eu uso o termo reformado, mas eu disse que ele pode ser usado de forma diferente, né? Então, dentro dessa perspectiva, você não é um reformado que se reúne para adorar a Deus de vez em quando. Você é um reformado que vive aquilo que você crê. Você procura aplicar todas estas coisas na adoração, mas na vida devocional, mas nos relacionamentos, no trabalho, na escola, na política. Quando você perde isso de vista, aí você consegue enxergar pessoas que se dizem reformadas abraçando ideologias políticas que são absolutamente antagônicas a qualquer coisa que a teologia reformada já tenha ensinado até hoje. Perfeito, pastor. Eu pergunto isso porque a questão da amplitude do termo reformado, por exemplo, quanto à ideia de batismo, por exemplo, é um exemplo bacana de se dar. Muita gente se diz calvinista, né? E reformado, como se eu tenho utilizado os termos às vezes intercambiavelmente, né? Enfim. Se diz reformado, mas, por exemplo, não adota um batismo, um pedobatismo, por exemplo, né? Ou não adota uma visão sacramental, né? Seja do batismo ou da ceia. Ou o governo também não é um governo, digamos, democrático ou representativo, como é o governo presbiteriano. Desta forma, é possível ainda assim se dizer reformado? Eu falo porque muita gente fala, você é calvinista, mas do jeito que você é reformado, desculpa, mas do jeito que você é reformado, o Armínio era mais reformado. Porque Armínio acreditava no pedobatismo, ele tinha uma visão, enfim, mais alinhada à reforma, com exceção, é claro, da visão soterológica, da visão ali dos 5 pontos. Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Então, eu acho que é possível você enxergar, né, assim, dando nomes aos bois, né, batistas reformados, anglicanos reformados, né, ou episcopais reformados. Eu acho que é possível quando você entende reformado como aquele que subscreve os 5 solas, subscreve uma confissão reformada. Né? Então, por exemplo, ele não subscreve a confissão de Westminster, mas ele subscreve a confissão batista. Que veio da confissão de Westminster, né, praticamente. Vem. Tem até uma piadinha, né? Tem uns memes aí, né? Que colocam um aluno na frente escrevendo a confissão de fé de Westminster e o de trás olhando por cima do ombro, né? E copiando, e é a confissão batista. É a piadinha que o povo faz. Mas é verdade, ela tem muito... Tirando essa parte que identifica, né, porque a confissão de fé de Westminster ela é eminentemente presbiteriana. Eu também. E é uma coisa, eu acho, inclusive, algo incrível, né, porque ela foi escrita na Assembleia de Westminster, que aconteceu na Inglaterra, que a igreja não tinha forma de governo presbiteriano. Os únicos que eram presbiterianos, forma de governo presbiteriano, eram os delegados escoceses que não tinham direito a voto. Eles podiam argumentar, eles participavam dos debates, eram 7 ou 8, eu não me lembro o número exato agora, eles não tinham direito a voto. E eles conseguiram uma influência tal, né, sobre a confissão de Westminster que ela sai presbiteriana. Então, é claro, um reformado não precisa subscrever a confissão de fé de Westminster ou a confissão belga, e pode ser considerado reformado, não tem problema. Estou dizendo, eu, quando uso o termo reformado, eu procuro usar como sinônimo de calvinista. Entendi. E aí, nesse sentido, mas eu não descarto, né, não sou eu que vou definir o que é reformado. Né? Então, por isso, inclusive, na maioria das vezes, eu prefiro o termo calvinista, porque eu acho que ele é mais específico, ele define.
Isso, ele define. Quer dizer, calvinista batiza criança, calvinista batiza por aspersão, calvinista tem um sistema de governo representativo. Né? Então, porque não é só a igreja presbiteriana que tem esses princípios, a igreja reformada suíça, a igreja reformada holandesa, né? A igreja que tem o nome reformado por tradição, né? E não essas que acharam o nome bonitinho e colocaram lá, mas as que têm o termo reformado por tradição, né? Elas vêm com uma linha muito parecida. Né? Ela não chamam presbiteriana porque a igreja presbiteriana nasce com John Knox na Escócia. Mas a linha, e John Knox foi treinado por Calvino, então a linha é basicamente, né, a mesma. Sim, isso é interessante como o senhor tem falado aí sobre essa ideia de reformado, né? Eu acho que reformado virou um selo de garantia, um selo de qualidade, né? O cara quer botar, a igreja é boa, mas a igreja, qual é a confissão, qual é a teologia? Não, não importa, a igreja é boa, então é reformada. Aí você bota lá um reformado para dar uma chancela, né? Virou moda, Virou né? moda. Porque você tem pregadores importantes, né, na internet que são reformados. Né? E eles têm feito seguidores. Isso tem contribuído muito para o avanço da teologia reformada, isso a gente não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Mas nem todo mundo entende exatamente o que está ouvindo, simplesmente vê, olha lá, ele tem 150 mil seguidores, ele tem 1 milhão de seguidores, ou os vídeos dele tem 1 milhão de visualizações, teologia reformada é um negócio legal, então ele vai lá e pá, eu sou reformado. Aí você pergunta, mas o que é isso? Ele não sabe o que é, mas ele é reformado. Então, tirando essa esculhambação do nome, né, o ser reformado ou ser calvinista é você ter primeiro é ter uma confissão de fé. É subscrever uma confissão de fé. Uma igreja que não tem uma confissão de fé, que não subscreve uma confissão de fé, eu não sei nem se a gente podia chamar de igreja, mas reformada, calvinista, com certeza não é. Possível. Né? Porque você tem que subscrever uma dessas confissões históricas, com certeza. Chegou uma pergunta aqui agora, pastor, brincadeira. Mas e o pentecostal reformado? Então, é um negócio... Eu vou voltar. Eu não encontro calvinista pentecostal. Mas reformado, se ele subscrever os 5 solas, eu vou ter algumas dificuldades com alguns pontos, né? Como é que ele subscreve 5 solas, né? Como é que você subscreve o só escritura, mas admite revelação fora da escritura. Mas vamos lá. Né? Digamos que ele subscreve. É um sola, mas solas. Nem tanto, né? É um sola, nem tanto. É um sola com complemento. Um sola combo, né? Que vem alguma coisa junto, né? Eu acho que pode ser, mas é um pentecostal, via de regra, não é um pentecostal assim firme. E outra, ele subscreve 5 pontos. O que eu tenho visto, de modo geral, é subscrever 5 pontos. É difícil ir um pouco além disso. Mas eu acho que eu vejo com muito bons olhos esse crescimento, claro, dessas verdades nos mais variados meios. Com certeza, né? A gente tem visto, né, através das mídias, enfim, a fé reformada, aí eu digo a doutrina da graça, né, as doutrinas da graça, enfim, não somente os 5 pontos, mas até a cosmovisão, chegando cada vez mais aos pentecostais, aos batistas, enfim, a gente, graças a Deus, tem passado por essa transformação, se assim eu posso dizer. Mas, enfim, a gente ainda está embrionário, né? Eu até ouvi de um certo teólogo esses dias falando que, na verdade, isso também tem uma culpa histórica, porque quando Simonton chega ao Brasil, não sei se isso aí é verdade ou não, mas eu ouvi desse teólogo que quando Simonton chega ao Brasil, na verdade, ele não tinha
uma visão calvinista assim tão potente, digamos assim. Ele tinha uma influência muito grande do segundo avivamento, né? Muito influenciado por Finney, enfim. E isso acaba influenciando um pouco as igrejas reformadas que a gente tem no Brasil. O senhor acha que a questão, por exemplo, o senhor citou a cosmovisão, né? Que é um legado muito grande da reforma holandesa, por exemplo, é algo que a gente precisa crescer muito ainda. A gente não descobriu o calvinismo na sua cosmovisão. Aí eu digo relacionamento com a cultura, como o senhor falou dos 3 mandatos, né? Mandato social, cultural e o mandato espiritual. É esse relacionamento com o mundo, relacionamento com a sociedade, o relacionamento com o próximo, como fazer cultura, política, né? Essa ideia de que política e religião não se mistura. Como é que o senhor vê essa questão no Brasil, especificamente? Sim, assim, o evangelho chega no Brasil numa época em que essas questões chamadas seculares estavam sendo vistas como um mal necessário, uma dicotomia. Né? A teologia ela começou a construir, ou não sei se a teologia, mas acho que mais a prática da igreja, ela começou a construir uma dicotomia entre sagrado e profano. Então, isso é coisa de Deus, isso não é coisa de Deus. Então, cantar música, hino, é coisa de Deus. Cantar música do mundo é coisa do diabo. Ir na igreja é coisa de Deus, mas ir no cinema e no teatro é coisa do mundo, é coisa do diabo. Bom, trabalhar não tem jeito, né? Porque precisa levantar o sustento, mas trabalha lá o tanto para levar. E também estudar, é só estudar o que der para você arrumar um emprego e sustentar a sua família. Porque para Deus, você faz aquilo que você faz na igreja. Então, pastor e missionário, eles estão servindo a Deus. Faxineiro, gari, dona de casa, engenheiro, médico, não. Eles estão fazendo lá o trabalho secular dele. Tanto que até recentemente, quando as pessoas falavam em vocação, é para ser pastor e missionário. Quem Deus chama para fazer alguma coisa, é assim, Deus chamou algumas pessoas para serem pastor. O resto ele falou, fala o que você quiser. Largou. E hoje, né, com a redescoberta desses mandatos, você tem começado a enxergar a coisa de forma distinta. Isso trouxe um prejuízo muito grande para nós, porque nós acabamos entregando a ciência e a cultura para o mundo. Verdade. A indústria do entretenimento é mundana, a indústria da moda é mundana, a política é mundana. Então, há 150, 200 anos atrás, você tinha políticos eminentes cristãos, você tinha cientistas cristãos, artistas cristãos. Quer dizer, as pessoas iam, há 200, 300 anos atrás, os músicos do mundo iam ver o que Johann Sebastian Bach, o que Handel fazia na igreja, para eles imitarem no mundo. Hoje a gente vive o caminho inverso. Os músicos da igreja vão ver o que o mundo está fazendo para repetir na igreja. Cientistas, agora que a gente tem visto começar a despontar alguns cientistas cristãos, mas isso tinha quase que sido abandonado, porque você abandonou a educação, você abandonou a cultura, porque ser crente é sentir e não pensar. Então, essa redescoberta, ela é muito positiva, ela é muito recente, né, em termos práticos, não dentro da academia, mas em termos práticos ela é muito recente, é coisa no Brasil, coisa de 20 e poucos anos, 30 no máximo, né, essa redescoberta de que a cultura é de Deus, de que o entretenimento é de Deus, a política é de Deus, né, os relacionamentos são de Deus. O grande problema que eu vejo aqui na nossa realidade é que essa redescoberta tem causado em muitos uma confusão muito grande. Porque o que se fez lá atrás foi dizer o seguinte, isso é sagrado, isso é profano. O que se diz hoje é o seguinte, não existe sagrado e nem profano. Tudo para Deus tem que ser sagrado. Só que aí o que acontece?
as pessoas não distinguem, alguns não distinguem o que é mandato espiritual do que é mandato cultural. E então começam a trazer o entretenimento para dentro do culto. Porque tudo é sagrado. Por exemplo, há muito tempo atrás, uma pessoa veio até mim e falou assim, pastor, não existe diferença entre sagrado e profano? Eu disse para ela, o que você quer dizer com isso? Ela falou, não, porque na minha igreja, domingo à noite, o pastor cantou uma música da Adriana Calcanhoto. E quando terminou o culto, eu fui, pastor, o senhor cantou a música do mundo? E ele repetiu para mim, não, minha irmã, tudo é sagrado, tudo é para o Senhor. Confundiu então, vejam, tudo. É lógico, as coisas, não existe sagrado e profano, mas existe lugar para as coisas. Quer dizer, praticar esporte é profano? Não, é sagrado. Na hora do culto? Não. Você não vai fazer uma quadra dentro da igreja e no meio da liturgia tem um momento de disputa de pênalti, de arremesso, né, de arremesso a lance livre. Não tem isso. Tem um momento adequado, né, para você fazer isso. Então, essa confusão eu tenho visto em alguns lugares, em algumas cabeças, né, e eu não sei se é uma confusão de falta de entendimento ou se é uma confusão conveniente porque atrai algumas pessoas, junta gente, né, porque tem atrativos. Você vai ver algumas pessoas, não, do culto lá na nossa igreja não é aquele culto maçante, né? Você tem isso, tem aquilo outro. Gente, culto maçante, se você sair dessa perspectiva, quer dizer, lê a consagração do Templo de Salomão e fala para mim qual o atrativo que você tinha para estar no culto, vendo animal sendo morto, um atrás do outro, sem que você tivesse ali recursos de higiene muito grandes, né? Então o sangue vai sendo derramado, vai ficando por ali, vai vindo mosca. Quer dizer, era um negócio profundamente desagradável, humanamente falando. Mas Deus disse, nesse momento é assim que eu quero ser adorado. Graças a Deus, né, o culto tem os seus aspectos também que nos agradam, mas ele não pode nunca ser voltado para o homem, né? Focado no homem, o que algumas vezes acaba acontecendo. E aí, é claro, em nome da teologia reformada, você não pode transformar um culto em algo antropocêntrico, porque isso é uma contradição absoluta de termo. Até porque o culto é para Deus, né? Então tem que ser conforme ele quer, né? Sim, no início, né, uma das marcas que a gente colocou para a teologia é que a centralidade do culto é a pregação, e a pregação é uma exposição bíblica. Né? É só a Escritura e, ao mesmo tempo, toda a Escritura. Né? É uma exposição do que a Bíblia ensina. E todo culto, né, toda liturgia deve girar em torno disso ou apontar para isso. Até porque a questão, como o senhor tem dito aí, né, do culto, no Antigo Testamento a gente não via ninguém inventando nada, né? Ninguém queria inventar nada, porque se inventasse... Quem inventou morreu. Quem inventou morreu. Não tá aí pra contar. O pessoal, os carinha lá resolveram levar fogo estranho e morreram. Pois é, então é isso, né? Quando a gente vai louvar ao Senhor, é conforme Ele prediz nas Escrituras, que é seguro, né? Não confie no seu coração, nem no nosso coração, porque ele é enganoso, então é bem capaz da gente se deixar levar por atrações que aparentemente são boas, mas que aos olhos de Deus, se está escrito faz, é melhor assim, porque garante, né? Garante, ponto final. E na verdade não é que a gente corre o risco, a gente vai fazer. Vai fazer, né? Exatamente. Calvino disse que o coração do homem é fábrica de ídolos. No final da sua morte, né, perto da sua morte, ele reuniu os presbíteros, né, e ele disse para eles, falou assim, olha, eu peço a vocês que vocês não façam mudanças radicais. Ele diz, não por minha causa, não para manter meu nome, não por causa do que eu fiz, mas porque o nosso coração é enganoso e ele é inclinado a promover transformações, via de regra, para pior. E isso é interessante.
Pastor, porque as pessoas usam muito a questão da reforma, né? E aí usa a questão do igreja reformada sempre se reformando, né? Mas de uma Uhum. forma até equivocada, porque acho que a reforma é como se você tivesse que destruir tudo e começar tudo de novo. Mas não, né? É um ad fonte, é um retorno às fontes. Claro, quando você reforma uma casa, você não demole e faz outra, né? Você restaura aquela. Então, reforma é você voltar àquilo que se perdeu. Quer dizer, o princípio da reforma era o de igreja reformada sempre se reformando, porque os reformadores sabiam que assim como a igreja ao longo das eras se desvirtuou, ela faria isso de novo. Porque essa é, infelizmente, a nossa inclinação, né? A gente tem que estar clamando a Deus por misericórdia o tempo todo, tomando a Escritura como referência absoluta para nós diminuirmos os nossos erros, não é para eliminá-los ainda, né? Eliminar os nossos erros, igreja perfeita, sem necessidade de reforma, só no novo céu e na nova terra. Enquanto estiver aqui, a gente vai estar sempre precisando reformar. Agora, reformar é volta, não é inovar, não é trazer coisa nova. É claro que, porque aí quando a gente fala de não trazer coisa nova, alguém vai dizer, então não, tem aquelas conversinhas, né? Então não vamos usar microfone, porque a igreja primitiva não usava microfone, então não vamos usar as lives, a tecnologia. Não é exatamente disso que a gente está falando, né? Nós não estamos falando de recursos que não existiam naquela época e por isso não eram usados. Nós estamos falando de práticas que poderiam ter acontecido naqueles dias e não aconteceram, eles não foram introduzidos no culto, exatamente porque se entendeu, à luz de tudo aquilo que era ensinado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que aquilo não era próprio da igreja. Então, quando os reformadores eles promovem a reforma, na verdade eles estão trazendo a igreja de volta, né? Eles não estão promovendo uma igreja nova, trazendo coisas novas, eles estão voltando às origens da igreja e é o que a gente tem que fazer todo o tempo. Pastor, o senhor usou uma questão que eu achei muito interessante, que foi essa ideia daquilo que é de ambiente do culto, né? Uhum. Embora tudo seja sagrado, digamos assim, não há distinção entre sagrado e profano, mas existe ambiente propício para determinadas coisas. Exatamente. E Caio vai falar sobre a ideia de soberania das esferas, né? Que é Uhum. uma tradição mais neocalvinista, mas é muito importante, principalmente no contexto que a gente tem vivido, né? Recentemente houve aquela interferência lá do Estado, na igreja, acho que da Califórnia, né? Lá no MacArthur, na igreja Uhum. do MacArthur, que queria que a igreja, por exemplo, deixasse de cantar, né? De louvar, enfim, por causa de alguma coisa relacionada ao Covid-19, então queria interferir no culto da igreja. Essa soberania das esferas, como o Caio vai dizer, é importante para nós que nos autodenominamos calvinistas também? O senhor poderia explicar um pouquinho essa questão de soberania das esferas? Ela é importante, eu acredito, em dois sentidos. Uhum. O primeiro é para que a igreja tenha consciência de que ela está numa esfera distinta, né, que Uhum. ela não pode, obviamente, ser rebelde gratuitamente, mas que ela não pode se submeter a regras que comprometam o serviço a Deus. E o outro aspecto é que a igreja precisa estar envolvida, não a igreja como instituição, nunca, mas os membros da igreja precisam estar envolvidos nas outras esferas para que eles possam influenciar estas esferas de modo que isso redunde em benefícios para a sociedade. Né? Porque, é claro, nós cremos na Escritura e, portanto, nós cremos que não há melhor forma de viver senão segundo os princípios estabelecidos pela Escritura. Logo, mesmo que a sociedade não queira ou não compreenda isso, não há melhor forma de se viver. Então, se nós podemos influenciar para que as regras que forem criadas, as leis criadas, o modo como as coisas são geridas, estejam de acordo com estes valores, muito melhor.
A questão do MacArthur eu achei muito interessante, porque quando, no início da pandemia, o governo mandou as igrejas fecharem, MacArthur fechou. E ele recomendou que fechasse. Sim. Porque fechou tudo. Dessa vez, o governador mandou parar de cantar e agora fechou as igrejas por tempo indeterminado. Agora o MacArthur disse, não, agora não. E por quê? Por causa da incoerência. O governo incentiva as aglomerações de protesto na rua, mas manda fechar a igreja? É o MacArthur, não. Quando mandou fechar tudo, ok. Nós fechamos por uma questão de saúde, de segurança. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Agora, já hoje, qual é a visão que a gente tem do vírus? É que o vírus é crente e muito estudioso, porque é só na igreja e na escola, né, que você não pega no ônibus cheio, você não pega, por exemplo, no nosso município, né, o prefeito não autoriza maior de 60 ir na igreja. Mas os maiores de 60 andam de ônibus, eles vão no banco, viaja de avião para de um estado para o outro. Vai na loteria. E juntos. Né? E na igreja não pode ir e os que vão têm que ficar 2 metros de distância. É claro, então o que o MacArthur fez foi simplesmente dizer, não, peraí, isso não é coerente. Enquanto a gente não sabe exatamente o que é e parece que é isso mesmo que tem que fazer, ok, nós vamos fazer. Mas a partir do momento em que você percebe que o governo está de marcação com a igreja, aí não, agora não, agora a gente vai agir de forma diferente, e mesmo que para isso você precise viver clandestinamente, porque esses poderes de fato estão distintos. Uhum. Exatamente. Agora, há uma coisa que eu acho, eu não sei se hoje, né, porque a maldade aumentou muito, mas uma coisa que eu achei muito interessante quando eu li a história da Confissão de Fé de Westminster, né, o contexto histórico que provocou aquilo, né, é muito interessante notar que houve uma eleição e para os deputados foram eleitos muitos puritanos, numa sociedade não puritana, mas foram eleitos muito puritanos. O primeiro-ministro, então, acabou com não, vamos cancelar e fazer outra. Então o rei dissolveu o Congresso e convocou outra. O país elegeu mais deputados puritanos. Ele cancelou de novo, dissolveu de novo e fez uma nova. Eles elegeram mais ainda. Então, o que nos faz pensar é o seguinte, por que uma sociedade não puritana votou em tanto puritano? Por causa do testemunho deles. É uma sociedade que diz assim, eu não quero viver igual eles, mas eu confio neles, porque eles são honestos, eles são sinceros. Então, quando eu digo que os membros da igreja precisam estar envolvidos com a política, precisam estar com essas esferas todas, eles precisam estar envolvidos nisso assim, né, de uma forma que a sua atitude mostre coerência daquilo que ele diz crer, daquilo que ele prega, né, da sua confiabilidade. Ele não é pego mentindo, ele não é pego em corrupção, ele não é pego misturado nessas coisas todas podres. Então isso vai gerando confiança e, é claro, isso deve trazer perseguição, isso vai trazer problemas também, mas é a única forma que nós temos de atuar nos outros poderes. Até porque todas essas esferas estão submissas a Deus, né? Estão debaixo do governo soberano de Deus. Então, a independência, e no caso a soberania das esferas, ela não quer dizer que a igreja tem que viver numa cultura de gueto, né? Isolada. Às vezes as pessoas confundem um pouco essa concepção, mas não é isso, né? Muito pelo contrário, a igreja precisa assim, se envolver com as outras esferas, mas uma esfera não tem legitimidade sobre a outra, né? Aí isso me faz até pensar que agora, hoje, né, saiu uma liminar da escritora Simone Quaresma, não sei se o senhor conhece, onde o livro dela foi retirado das estantes porque fala de um conceito bíblico de disciplina bíblica para filhos, né? E isso é uma ideia muito clara de interferência da esfera jurídica numa esfera religiosa,
onde há livros sendo difundidos e até incentivados com práticas LGBTs, enfim, para infantis. Isso a gente vê o tempo todo o Estado querendo interferir na igreja. Esse é um exemplo, no caso, né, pastor? Sim, a decisão ela é claramente tendenciosa. Uhum. Porque isso que você já citou e tantas outras coisas, né, poesias, música, filme, exposições, né, que são que sensualizam, né, ou levam a sensualidade para a criança, violência, drogas, isso tudo é visto como normal. Tudo bem, você escrever livro, fazer música, fazer exposição, ok, sem problema. Agora, escrever um livro que fala sobre educação de filhos e um juiz se achar, né, no direito de dizer não, isso não pode, e não foi só isso, né? Ele tirou o livro e ele mandou retirar todos os links de palestra, de entrevista, de qualquer coisa que ela tivesse publicado na internet. Quer dizer, isso obviamente, é claramente uma violência, né? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, né? E o que mostra que esses que tanto acusam a igreja de intolerante e se apresentam como tolerantes, eles são os verdadeiros intolerantes. Exatamente. E por que a gente está falando isso? Porque isso é calvinismo, né? Uhum. Se relacionar com a sociedade, se relacionar com a cultura, com as outras esferas. Isso é calvinismo, é isso que a gente está tentando mostrar aqui, que a igreja precisa acordar para isso, né? Acordar para isso, porque se você professa uma fé reformada, uma fé calvinista, a gente não pode ficar aqui inerte e achando, não, isso aí é governo, é política, isso é eles que decidem lá, eu vou vivendo minha fé aqui, mas não é assim, né? Eu até brinquei com um colega meu, falei que daqui a pouco o senhor, como pastor, talvez eu, como seminarista, for pregar alguma vez na igreja, eu vou ter que mandar meu sermão lá para o ministro do STF para ele dar uma analisada, para ver se está Uhum. coerente com o que ele decide, para poder ver se posso pregar ou não. Falei Sim, demais, não? não, isso parece um absurdo, mas não é para onde caminha. Isso já aconteceu em outros lugares, né, em outras épocas. Em alguns lugares ainda acontece, né, Uhum. há essa restrição, né? O pastor tem que mandar o seu sermão para uma comissão verificar se ele pode, ou pessoas, né, do governo vão às igrejas assistir o culto para ver o que está sendo dito lá. Isso já aconteceu, acontece em vários lugares, e isso não é nada assim. Como a gente nunca viveu, né, a nossa geração nunca viveu algo parecido, então a gente pode pensar, não, isso é um negócio absurdo, está muito longe. Não, não está longe, não. É só ver essa medida aí, mostra que não está nada longe, né? Nessa liberdade das esferas, a gente está vivendo uma ditadura, né? A ditadura do judiciário, porque eles tomam as decisões e você não tem para quem recorrer. Eles desfazem as decisões de outros poderes e, ok, tudo bem, você vai reclamar para quem? Agora, uma coisa que a teologia reformada nos dá segurança é exatamente essa convicção de que Deus é o Deus da história, Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. Aleluia. Nós buscamos agir e influenciar do jeito que está dentro dos nossos limites. Mas a gente sabe que, no fundo, Deus vai usar isso para a glória dele. Se é para transformar a sociedade, acabar com essa ditadura e trazer paz, ou se é para continuar piorando, para que a grande tribulação chegue logo e a sua vinda aconteça, seja uma coisa ou outra, Deus está fazendo a sua vontade, Deus está dirigindo a história, de modo que lá no final nós chegamos em segurança. Né? Então isso nos traz paz,
né, de saber que há o que nós precisamos fazer, mas os resultados não dependem de nós. Né? Os resultados serão aqueles que Deus tem para trazer, e a convicção de que esses resultados podem não ser os que nós queríamos, mas serão sempre os melhores, porque são aqueles que glorificam a Deus. Como diria um pastor amigo meu, isso é fé reformada na veia. Pastor, eu queria agradecer o senhor por esse tempo, né? A gente tem um minutinho aí, 2 minutos. Eu tenho certeza que eu não vou precisar devolver o dinheiro de ninguém, porque todo mundo saiu daqui edificado e também saiu daqui com muito aprendizado. Louvo a Deus pela vida do senhor. Espero tê-lo aqui novamente em alguma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua vida, pelas suas exposições lá que o senhor faz também no canal da Igreja Presbiteriana Conservadora, no seu canal lá também, no perfil no YouTube, né? O pessoal que estiver por aí puder seguir a página lá, o canal no YouTube do pastor, onde ele faz exposições aos domingos, aula de escola bíblica dominical, que é fantástico. Com certeza a gente não tem nada a perder e só ganhar com esse, para mim, um dos grandes teólogos que a gente tem no Brasil. Louvo a Deus pela vida do senhor e agradeço por esse privilégio de ter o senhor aqui. Não, a honra é minha, eu fico agradecido pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo, da gente trocar algumas ideias e falar dessa questão muito importante, muito cara para nós, que é a teologia, particularmente a teologia reformada, e lembrarmos, né, aos crentes, lembrarmos à igreja que a nossa vida com Deus é integral. Nós precisamos estar envolvidos em todas as áreas. Deus chamou pessoas, tudo é dom de Deus, e tudo é vocação. Deus vocacionou pessoas para as mais variadas tarefas e para servir ao reino, né, para promover a glória do seu nome, para testemunhar, e é isso que a gente tem que fazer. Descobrir, aqueles que ainda não sabem qual é o nosso lugar no reino, e no poder do Senhor, e de acordo com sua graça, servi-lo nas esferas onde Ele nos colocar. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor. Um abraço. Obrigado, eu.